A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em toda porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Triste Bahia. Triste Bahia. O barroco surgido no Brasil exatamente em 1601, com a obra Prosopopeia, traz conflitos e contrastes. Este barroco que Bento Teixeira traz tem místico e sensual, religioso e carnal, espírito, cultismo e conceptismo. Faz o jogo de palavras de a sua grande característica. Do todo a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. E o conceptismo, esta visão bonita e constante. Tá aí o barroco. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, e tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhuda, simples aceitas do sagaz bichote. Ó, se quisera Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Esse poema de Gregório de Matos, Triste Bahia, apresenta exatamente uma insatisfação do poeta em relação exatamente ao antigo estado da Bahia e um confrontamento dele com a cidade da Bahia. Quando ele encontra a cidade da Bahia, ele observa que não é mais a mesma. Óbvio que isso deve ter sido quando ele voltou de Portugal, depois de passar lá exatamente, praticamente 40 anos, ele volta e não encontra a velha Bahia. Lógico, esta poesia vai fazer parte do contexto crítica de Gregório de Matos, ou seja, aquela velha divisão da poesia lírica, poesia religiosa e poesia satírica, né? Que acrescenta-se aí a poesia encomiástica, que é a poesia para elogiar, né? E, evidentemente, nós temos aí outros valores dentro do contexto desta poesia, que é a poesia filosófica também, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Mas voltando ao Triste Bahia, aí, evidentemente, há uma crítica, até tom de sátira do velho Gregório de Matos, ao encontrar a Bahia diferente do que ele havia deixado exatamente, né? Não é a mesma Bahia que ele deixou. Então, ele se espanta e critica exatamente desse tom ácido que faz parte do contexto da obra de Gregório de Matos, né? É bom que se observe, portanto, também, dentro desta análise, o fato de que a descrição do eu lírico e da Bahia, né, configura uma antítese entre o antigo estado e o estado novo, né? A condição nova é uma antítese, fica nas entrelinhas, mas é, sem sombra de dúvida, uma antítese dentro desse contexto, né? E, evidentemente, não se pode deixar de lado a personificação e a metáfora que aparece, por exemplo, nesse verso aqui, que está lá. Um dia amanhecerás tão sisuda que fora
de algodão o teu capote. Tá? Então, exatamente, existe aí uma personificação da Bahia e uma metáfora, né? E uma metáfora, respectivamente. É bom que se diga que Gregório de Matos, né, dentro da sua linguagem bastante rebuscada, nos apresenta sempre muitas figuras de estilo, uma característica do cultismo ao qual ele pertence. Né? Então, exatamente, o paradoxo, as antíteses, as metáforas, as hipérboles, os hipérbatos, personificação e etc., são características prementes dentro da obra do velho Gregório de Matos. Isso é coisa que nós temos que observar dentro do rebuscamento da obra de grande Gregório de Matos. Triste Bahia, portanto, é uma crítica à cidade da Bahia, ao antigo Estado e ao novo Estado, numa comparação que forma uma antítese e que exatamente ele critica essa cidade. Né? Ele critica pela postura, ele critica pelas maneiras, pela própria vivência dentro do contexto da cidade da Bahia. Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Neste poema de Gregório de Matos, nós temos aí exatamente um fato interessantíssimo, que é nada mais e nada menos do que observar a presença da culpa, né? A presença da culpa e do perdão. Exatamente, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado da vossa alta clemência me despido. Ou seja, o velho conflito interior do homem antropocêntrico e a sua visão teocêntrica neste momento exato, ou seja, de transição que é o barroco. Então, o barroco nos apresenta esta característica e nos traz com muita força dentro desse poema de Gregório de Matos, né? Poema este feito em versos decassílabos, no grande estilo ABBA, ABBA, CDE, CDE. É um soneto de característica religiosa, mas note bem que ele na verdade faz com Jesus Cristo ou com Deus exatamente uma barganha, né? Bom, qual é a função do homem? Pecar. Qual é a função de Deus ou de Jesus Cristo? Perdoar. Portanto, se cada um fizer o seu papel, evidentemente estaremos todos numa boa. É muito interessante essa postura de Gregório de Matos. Né? É muito clara essa postura dentro do contexto gregoriano, né? De sempre criticar, sempre colocar alguma coisa de ponto de crítica. É importante que observemos aqui, então, pois, o texto quando ele diz aqui, se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. E, evidentemente, depois de ter salvo todo mundo, todas as ovelhas, digamos assim, ficou uma ovelha de fora. Ora, Cristo vai perder, Deus vai perder a sua glória por causa de uma ovelha? Não, ele vai salvar essa ovelha. Então ele diz, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Muito bem, ótimo. Para ilustrar esta visão barroca, esta visão religiosa do barroco, né? Esta visão até emotiva do barroco, nós temos exatamente a grande igreja de São Francisco ao fundo, né? A igreja de São Francisco em Salvador, no Lago do Pelourinho, onde nós temos exatamente toda esta riqueza em ouro, toda esta tradição em ouro e esta visão do barroco baiano, essa visão de barroco brasileiro num todo, né? Segundo consta, são 700 quilos de ouro para fazer esta maravilha da igreja de São Francisco. E é bom que se diga que São Francisco e os franciscanos fazem exatamente voto pela pobreza, né? Voto pela pobreza. E a igreja é absolutamente rica.
Nesse período barroco, né, em que é importante evidenciar, né, mostrar a postura religiosa, mostrar exatamente este lado que existe de fé e de esperança na alma humana, né, mas sem esquecer exatamente os valores também humanos teocêntricos, este conflito, né? Então este exagero que aparece dentro do contexto desta belíssima igreja de São Francisco de Assis em Salvador. Muito bem, o barroco traz esta característica na arte, o exagero, como traz o exagero também exatamente nas escritas. E Gregório de Matos é, sem sombra de dúvida, o grande, magnífico representante dentro desse contexto. Magnífica é a arte de Gregório de Matos, magnífica é a arte feita aqui, né, nesta igreja, que exatamente levou dois séculos, se a memória não me falha, para ser concluída. Exatamente, começou no século XVII e terminou no século XIX. Muito bem, Gregório de Matos. E pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. A culpa, a presença da culpa, mas não é porque eu pequei que eu não mereço o perdão. Contemplando as coisas do mundo, desde o seu retiro, lhe atira com seu ápade como quem a nada escapou da tormenta. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil cepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. Abaixa a flor, se inculpa por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa, mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo vaso a tripa, e mais não digo porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Nesta seleção de José Miguel Wisnik, de 1970, ele separa muito bem a vida, né? a sua obra, a obra, óbvio, de Gregório de Matos. A sua, eu estou dizendo de Gregório de Matos. Exatamente, ele separa muito bem. E aqui nós temos, nesse poema, dito aqui pelo Otoniel, exatamente uma visão do poema tido como poema de circunstância, que é um poema crítico. Foi por estas e outras que ele conseguiu o nome de O Poeta Maldito, né? Por estas palavras, por esta maneira de criticar as coisas, é que ele recebe o título de O Boca do Inferno, né? Aliás, quem quiser entender mais Gregório de Matos, né, pode ler o livro da professora Ana Miranda, Boca do Inferno, né, que mostra exatamente essas características do que era a cidade da Bahia de então, o que era essas figuras às quais ele se refere aqui dentro do contexto do poema, né? Evidentemente um poema crítico, um poema de circunstância, um poema que está aí para falar exatamente das vantagens que alguns levam, né? Como ele diz, né? Quem dinheiro tiver pode ser papa, né? Porque o dinheiro, na verdade, compra tudo, né? Ele absolutamente faz crítica a essa postura. Quero que você observe no texto, né, a seguinte figura, a seguinte ideia. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Nesse mundo é mais rico o que mais rapa. Ou seja, aquele que mais rouba, né? Aquele que mais rouba. E aí ele segue ainda: quem mais limpo se faz tem mais carepa. Mais carepa. Ora, carepa é caspa, sujeira, né? Então, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Ou seja, quem mais se apresenta como figura ilibada é talvez a que não seja de fato ilibada, não é mesmo? Ou seja, livre de qualquer comentário desairoso ou de qualquer atitude menos nobre. Ah, Gregório de Matos, com sua língua ao nobre vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. O velhaco maior sempre tem capa, é uma característica de época em que os homens de boa família, né, sempre tinham capa, né? Aquilo que lá atrás, no tempo de Gil Vicente, era chamado de rabo, né?
tanto que ele faz referência a isso na sua poesia, né? Exatamente o rabo, né? Quanto maior a capa, maior o poder. Maior o poder. E quem tiver mais poder e mais dinheiro, obviamente poderá ser papa. Poderá ser papa. Quem mais dinheiro tiver, poderá ser papa. Ou seja, você compra o que você quiser, até o poder eclesiástico. Olha que crítica. O poder eclesiástico. Por isso, exatamente, ele acabou virando o boca do inferno. Grande Gregório de Matos. E aí ele diz ainda, né? Para a tropa do trapo vaso a tripa. Isso o aluno sempre fica muito preocupado em querer entender esse negócio. Isso é uma expressão idiomática da época do Gregório de Matos, que quer dizer, não quero mais dar importância a esse bando de miseráveis, né? Não quero mais dar importância a estas figuras, né? A estas figuras escusas, digamos, da sociedade brasileira de então. Da sociedade brasileira de então. Muito bem, então olhe lá, né? Olhe lá. O que mais não digo, porque a musa topa. Em apa, epa, ipa, opa, upa. Ou seja, para terminar o poema, ele faz uma gracinha aqui para irritar exatamente as pessoas daquele tempo. Tá aí mais um poema de circunstância e mais uma justificativa de por que Gregório de Matos é realmente o boca do inferno. Por isso, por essa crítica mordaz, né? Por essa crítica ferina, que ele não alivia, ele critica realmente. Eis aí um grande exemplo de poesia de circunstância. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Anjo no nome, Angélica na cara, e seu ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se pois como anjos sois dos meus altares, fores o meu custódio e em minha guarda, livrarei eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tentam e não me guardam. É a vaidade fábio nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com a ambição dourada, airosa rompe e arrasta a presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, suca, ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Flagrante rosa em Jericó plantada, como a lua formosa e esclarecida, como o sol, entre todas escolhido, e como puro espelho imaculado. Virgem antes dos séculos criada, para a mãe do supremo autor da vida, para a fonte da graça dirigida e de toda a desgraça reservada. Pois o vosso rosário se dedica esta academia, em que tanto acerta, consagrando-se a vós, divina rosa. Claro, patente e manifesto fica. E sem falência a conclusão é certa, de que do mundo há de ser a mais gloriosa. O apelido Boca do Inferno de Gregório de Matos pode ser entendido de diversas maneiras. Se da sua boca saíram coisas que foram realmente agressivas, por outro lado também saíram coisas que criticavam exatamente a postura da sociedade e do homem da época. Gregório de Matos pode ser chamado de um grande crítico daquele momento da história, do contexto da sociedade brasileira de então. Daí as suas grandes críticas, as suas grandes posturas serem realmente de fato interessantes para o contexto de uma história que tem lá muito de coisas que
são dúbias. E Gregório de Matos foi sincero naquilo que ele disse, né? Foi sincero na sua crítica, seja ela religiosa, seja ela postulando exatamente os valores daquela sociedade, criticando-os enquanto falsidade religiosa, criticando enquanto falsidade e usura, né? E usura no sentido de cada vez mais para mim e o resto que se dane. Exatamente, ele criticou da elite ao povo. Portanto, foi uma figura que nós poderíamos chamar hoje de democrática, né? Criticou e lançou suas farpas para todos os lados do contexto dessa sociedade. Portanto, Gregório de Matos é, sem sombra de dúvida, o grande repórter desse século XVII, né, no contexto da sociedade brasileira. É importante que se observe, né, que como poeta satírico, criticou todas as classes sociais da elite ao povo, né, denunciando as contradições da sociedade de seu tempo. Foi na sátira, por exemplo, que ele encontrou a grande ferramenta para ridicularizar políticos corruptos que governavam a Bahia de então. Corruptos de então, mas também soube ser filosófico, né? Soube ser filosófico. Dentro de um contexto muito interessante, ele também filosofou. E eu faço questão de mostrar para você esta filosofia, esse lado filosófico, esse lado, né, de um soneto dos mais belos da literatura brasileira, que estuda esse estado transitório da sociedade, né? Esse estado transitório do ser humano, esse lado mais reflexivo do ser humano, esse lado mais lírico de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Mas se acaba o sol, por que nascia? Se é tão bonita a luz, por que não dura? Porque a tristeza, porque a beleza assim se transfigura, porque o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não dê constância, e na alegria sinta tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Está aí exatamente uma das figuras, um dos poemas mais belos e mais significativos do grande Gregório de Matos, né? Exatamente essa figura transitória da vida, né? E é muito interessante que dentro desse poema nós temos todas as características do barroco de Gregório de Matos, da filosofia crítica, uma crítica mais suave, é claro, né? Mas que faz falar dentro da própria alma do ser humano, né? A dúvida, uma das características do barroco, dividido entre o sagrado e o profano, dividido entre o cultismo e o conceptismo, dividido em todas as posições, em todos os contextos. Esse barroco do choque interior, esse barroco da visão filosófica, religiosa, que precisava, devido à ação da contra-reforma, precisava ser contra a reforma religiosa, mas não podia esquecer exatamente os seus valores, né? Os seus valores adquiridos dentro da história, que era exatamente os valores antropocêntricos. Então esse barroco, como fase de transição até, pode ser dito, uma longa fase de transição que assume o papel de escola literária e que evidentemente está entre o clássico renascentista e exatamente o neoclássico também renascentista. O clássico, portanto, da nobreza e o clássico da ascensão burguesa do século XVIII. Portanto, senhoras e senhores, Gregório de Matos é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes nomes do contexto desta literatura brasileira, tá? Para terminar, eu quero mostrar exatamente algo de Gregório de Matos, o poema Epílogo, que fecha muito bem todo um trabalho em cima de Gregório de Matos e que fecha muito bem esta análise seletiva de Wisnik, que diz exatamente o seguinte: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha.
o demo a viver se expunha, por mais que a fama exalta. Nesta cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Gregório de Matos sabia perfeitamente o que estava falando. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas mãos toda picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Triste Bahia.